Existe uma pergunta que separa investidores iniciantes de investidores realmente estratégicos. Quanto é o máximo que vale pagar por um FI? Porque comprar um fundo imobiliário bom não significa necessariamente fazer um bom investimento. Se o preço estiver caro, até um ótimo FI pode virar um investimento ruim. E é exatamente aqui que a inteligência artificial pode mudar completamente o jogo. Hoje, você vai aprender como usar IA para calcular o preço teto de fundos imobiliários, algo que investidores profissionais fazem antes de comprar qualquer ativo. Eu passo boa parte do tempo estudando como investidores experientes analisam ativos. E uma coisa fica clara: eles não compram apenas porque gostam de um fundo. Eles compram porque o preço faz sentido. E se você está pensando que calcular isso é complicado, cheio de planilhas ou fórmulas difíceis, fica tranquilo, porque hoje você vai ver como usar a inteligência artificial para fazer isso de forma simples, rápida e extremamente estratégica. Como usar IA para calcular preço teto de FIs. Carlos começou a investir em fundos imobiliários atraído por uma coisa que chama a atenção de praticamente todo iniciante: os dividendos mensais. Todo mês caía dinheiro na conta. Parecia simples. Ele entrava em um site de investimentos, olhava quais fundos tinham dividend yield alto e comprava. No começo parecia uma estratégia inteligente. Mas depois de algum tempo, algo começou a incomodar. Alguns fundos continuavam pagando bons dividendos, mas o preço da cota caía. Outros fundos pareciam baratos, mas os dividendos começavam a diminuir. Foi quando ele percebeu algo que muitos investidores levam anos para entender. Dividendos altos não significam necessariamente um bom investimento. Às vezes significam exatamente o contrário. Podem ser um sinal de que o mercado já percebeu algum problema. Carlos então começou a estudar como investidores experientes analisavam fundos imobiliários e encontrou um conceito que mudou completamente sua forma de investir: preço teto. O preço teto é simplesmente o valor máximo que faz sentido pagar por um ativo, considerando o retorno esperado. Imagine um fundo imobiliário que paga R$ 1 por mês de dividendo. Se a cota custa R$ 100, o retorno anual é de cerca de 12%. Mas se essa mesma cota custa R$ 150, o retorno já muda completamente. E é exatamente por isso que investidores profissionais não olham apenas o dividendo. Eles olham a relação entre preço e renda gerada pelo ativo. Foi então que Carlos começou a usar inteligência artificial como ferramenta de análise. Em vez de apenas olhar o dividend yield atual, ele começou a pedir para a IA analisar histórico de dividendos, tipo de imóveis do fundo, vacância, qualidade da gestão, contratos de aluguel, crescimento da renda. Essas informações, quando analisadas juntas, mostram algo muito mais importante do que apenas o dividendo atual. Mostram a qualidade da renda no longo prazo. A inteligência artificial começou a mostrar padrões interessantes. Por exemplo, fundos logísticos com contratos longos costumam ter renda mais previsível. Fundos de papel podem pagar dividendos altos, mas são mais sensíveis a mudanças na taxa de juros. Fundos com imóveis bem localizados tendem a recuperar valor mais rápido quando o mercado melhora. Carlos começou então a fazer algo simples. Ele usava a IA para estimar qual seria um dividendo médio sustentável para aquele fundo. Depois definia um retorno mínimo que gostaria de receber, algo como 10% ao ano. A partir disso, a própria IA ajudava a calcular qual seria o preço máximo que faria sentido pagar. Mas a grande mudança não foi matemática, foi psicológica. Antes, Carlos corria atrás de fundos que estavam subindo. Agora ele tinha paciência. Se o preço estivesse acima do valor que fazia sentido, ele simplesmente esperava. Essa mudança parece pequena, mas muda completamente o comportamento do investidor. Porque o mercado financeiro é cheio de ciclos emocionais. Quando tudo está subindo, as pessoas querem comprar rápido. Quando tudo está caindo, elas querem vender. Mas quem tem critérios claros consegue tomar decisões mais racionais. Carlos começou a perceber algo curioso. Muitas vezes o melhor investimento não era encontrar um fundo novo.
Era simplesmente esperar o momento certo de comprar um fundo bom. E quando você começa a usar ferramentas como inteligência artificial para organizar informações e testar cenários, o investimento deixa de ser um jogo de adivinhação. Ele se torna um processo estratégico. E essa é exatamente a diferença entre alguém que apenas compra ativos e alguém que constrói patrimônio ao longo dos anos. Sem perceber, Carlos começou a aplicar princípios que investidores profissionais usam todos os dias. Ele passou a observar sinais antecipados dentro dos relatórios dos fundos. Quando a vacância começava a subir, quando contratos importantes estavam próximos de vencer, quando a renda parecia crescer de forma consistente. Em vez de tomar decisões impulsivas, ele começou a fazer compras graduais. Um pouco quando o preço ficava interessante, mais um pouco se surgisse uma oportunidade melhor. Esse tipo de pensamento de longo prazo é o que evita decisões emocionais. E é exatamente aí que ferramentas como IA ajudam. Não para decidir no lugar do investidor, mas para organizar as informações que realmente importam. Prompt de IA, FIs, preço-teto. Copie e use em uma IA. Analise o fundo imobiliário, X, como um investidor de longo prazo. Considere os seguintes fatores: histórico de dividendos, tipo de ativos do fundo, logístico, lajes, shoppings, papel, etc. Qualidade da gestão, vacância atual e histórica, prazo médio dos contratos, crescimento da renda imobiliária, risco do setor. Com base nesses fatores: 1. Estime um dividendo médio sustentável para os próximos anos. 2. Calcule um preço-teto considerando um retorno mínimo de 10% ao ano. 3. Identifique sinais antecipados de melhora ou deterioração do fundo. 4. Explique se o fundo parece caro, justo ou barato no momento. Explique a análise de forma simples para um investidor iniciante. Com o tempo, Carlos percebeu algo que poucos investidores iniciantes entendem. Fundos imobiliários não são apenas sobre dividendos. Eles são sobre qualidade da renda e preço de entrada. E quando você aprende a usar inteligência artificial para analisar essas informações, você deixa de depender de opiniões do mercado. Começa a construir suas próprias análises. Mas existe um detalhe ainda mais interessante. Alguns fundos parecem extremamente baratos, mas escondem riscos que quase ninguém percebe. No próximo tópico, vamos ver como usar inteligência artificial para identificar sinais escondidos nos relatórios de FIIs que podem indicar problemas antes que o mercado perceba. E entender isso pode evitar alguns dos erros mais caros que investidores cometem. Depois de algum tempo utilizando IA para calcular preço-teto de FIIs, Carlos começou a perceber outra coisa curiosa. Alguns fundos que pareciam muito atrativos simplesmente não evoluíam. O dividendo parecia bom, o preço parecia barato, mas o fundo ficava parado por anos, ou pior, lentamente perdia valor. Carlos decidiu então fazer algo que poucos investidores fazem. Começou a ler os relatórios mensais dos fundos. No começo parecia complicado, muito texto, muitos termos técnicos, mas com o tempo ele percebeu que os relatórios são na verdade um mapa do que está acontecendo dentro do fundo. Ali aparecem informações importantes como renovação de contratos, nível de vacância, negociação com inquilinos, revisões de aluguel, novas aquisições, vendas de imóveis. O problema é que interpretar tudo isso exige experiência. Foi então que Carlos começou a usar a inteligência artificial de uma forma diferente. Em vez de pedir apenas cálculos, ele começou a pedir interpretação. Ele copiava trechos dos relatórios mensais e pedia para a IA identificar possíveis sinais estratégicos. E algumas descobertas começaram a surgir. Por exemplo, em um fundo logístico que ele analisava, o dividendo continuava estável. Mas a IA destacou um detalhe no relatório. Alguns contratos importantes estavam próximos do vencimento, e as renegociações estavam acontecendo com valores menores. Aquilo era um sinal silencioso de que a renda futura poderia diminuir. Outro fundo parecia extremamente barato comparado ao mercado. Dividend yield alto, preço baixo. Mas ao analisar os relatórios, a IA apontou algo interessante. O fundo tinha alta concentração em poucos imóveis, e um único inquilino representava grande parte da renda. Se aquele inquilino saísse, o impacto seria enorme.
Esse tipo de risco muitas vezes não aparece no gráfico do preço, mas aparece claramente quando se analisa a estrutura do fundo. Carlos começou então a perceber algo que investidores profissionais sabem muito bem. O mercado raramente erra completamente. Se um fundo parece barato demais, normalmente existe algum motivo. Mas às vezes esse motivo não é evidente para quem olha apenas números superficiais. E é exatamente aí que ferramentas como inteligência artificial ajudam. Elas conseguem organizar grandes volumes de informação e destacar padrões que poderiam passar despercebidos. Com o tempo, Carlos desenvolveu um processo simples. Primeiro analisava o preço teto do fundo, depois analisava os relatórios com a ajuda da IA, e só então decidia se fazia sentido iniciar uma posição. Outra coisa que ele passou a observar foi a qualidade da gestão. Alguns gestores explicam claramente as estratégias do fundo, falam sobre riscos, mostram planos de longo prazo. Outros relatórios parecem vagos, superficiais ou excessivamente otimistas. Esses detalhes podem parecer pequenos, mas ao longo dos anos fazem uma enorme diferença na qualidade de um investimento. Carlos também percebeu que investidores iniciantes costumam cometer um erro muito comum. Eles tomam decisões olhando apenas o presente, mas investidores experientes tentam entender o futuro provável. Por isso, eles observam sinais antecipados: vacância crescente, mudança na qualidade dos inquilinos, venda frequente de imóveis, mudança de estratégia do fundo. Esses sinais muitas vezes aparecem meses antes de qualquer impacto visível no dividendo. E quando você aprende a identificá-los cedo, suas decisões se tornam muito mais estratégicas. Sem perceber, Carlos estava desenvolvendo algo fundamental para qualquer investidor: leitura estratégica. Ele não estava apenas olhando números, estava tentando entender o funcionamento do negócio por trás do fundo. Isso também mudou a forma como ele montava sua carteira. Em vez de apostar tudo em poucos fundos, ele passou a tomar decisões graduais. Um pouco em fundos logísticos, um pouco em fundos de papel. Alguns fundos de tijolo com imóveis bem localizados. Essa diversificação estratégica reduz riscos e aumenta a estabilidade da renda no longo prazo. E quando surgiam momentos de queda no mercado, ele já tinha critérios claros para agir. Nada de decisões emocionais, nada de compras impulsivas, apenas análise, paciência e estratégia. Prompt de IA. Análise de relatórios de FIIs. Copie e use em uma IA. Analise o seguinte trecho do relatório do Fundo Imobiliário Nome do FII. Identifique possíveis sinais estratégicos considerando vacância, renovação de contratos, concentração de inquilinos, qualidade dos imóveis, mudanças na estratégia do fundo, possíveis impactos na renda futura. Depois responda: 1. Existem sinais antecipados de risco no fundo? 2. Existem sinais de crescimento ou melhoria operacional? 3. A renda do fundo parece sustentável no longo prazo? Quais indicadores devem ser acompanhados nos próximos relatórios? Explique de forma simples para um investidor iniciante. Atenção agora! Se você chegou até aqui, é porque está buscando conhecimento de verdade e não atalhos vazios. Então já se inscreve no algoritmo da riqueza, deixa o like e ativa o sininho agora, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais esse método. E eu quero a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou e o que pode melhorar. Essa troca é o que mantém o canal no mais alto nível. E não esquece da transcrição. Lá tem materiais e oportunidades que não ficam disponíveis para sempre. Conhecimento é poder, mas só para quem age. Depois de algum tempo usando esse processo, Carlos percebeu algo que mudou completamente sua visão sobre fundos imobiliários. Os melhores investidores não são aqueles que encontram o fundo com maior dividendo. São aqueles que conseguem enxergar a qualidade e a sustentabilidade dessa renda antes da maioria do mercado. E quando você aprende a usar ferramentas como inteligência artificial para interpretar relatórios, algo interessante acontece. Você começa a enxergar sinais que antes passavam despercebidos. Mas existe um outro tipo de ativo onde calcular preço-teto se torna ainda mais estratégico: as ações. Porque, diferente dos fundos imobiliários, empresas podem crescer, expandir e multiplicar seus resultados ao longo do tempo. E no próximo tópico, você vai aprender como usar inteligência artificial para calcular preço-teto de ações, considerando o crescimento de lucros, dividendos e potencial de valorização. E entender isso pode mudar completamente a forma como você escolhe empresas para investir.
Como usar IA para calcular preço-teto de ações. Até agora você viu como a inteligência artificial pode ajudar a analisar fundos imobiliários. Mas quando entramos no mundo das ações, o jogo muda um pouco. Porque diferente de um FI, uma empresa pode crescer, expandir, aumentar lucros e multiplicar dividendos ao longo dos anos. E é exatamente por isso que investidores experientes não compram ações apenas porque gostam da empresa. Eles querem saber uma coisa antes de tudo: até quanto vale a pena pagar por aquela empresa. Existe um método clássico de investimento que ajuda a responder exatamente essa pergunta. Um método simples, direto e extremamente estratégico. E hoje você vai ver como usar inteligência artificial para aplicar essa lógica na prática, analisando ações com muito mais clareza e menos emoção. Depois de organizar sua carteira de FIs, Carlos decidiu expandir seus investimentos para ações. Mas ele não queria repetir o mesmo erro que cometeu no começo dos fundos imobiliários: comprar apenas porque parecia um bom ativo. Ele começou então a observar algo curioso no comportamento de investidores experientes. Eles raramente falavam sobre a melhor empresa. Eles falavam sobre empresa boa no preço certo. Essa pequena diferença muda completamente a forma de investir. Uma empresa pode ser excelente, bem administrada, com lucros consistentes, com boa posição no mercado. Mas se o preço da ação estiver muito acima do valor que ela realmente gera, o investimento pode demorar anos para compensar. Carlos começou então a estudar como investidores profissionais estimam o valor justo de empresas: lucro por ação, crescimento histórico, dividendos, margens de lucro, endividamento. Tudo isso entra na equação. Mas analisar todas essas informações manualmente exige tempo. Foi então que ele começou a usar a inteligência artificial como assistente de análise. Em vez de apenas olhar gráficos ou recomendações do mercado, ele começou a pedir para a IA analisar dados históricos da empresa: lucro ao longo dos anos, evolução da receita, crescimento de dividendos, mudanças estratégicas. O objetivo não era prever o futuro, era entender a qualidade e consistência do negócio. Com o tempo, ele começou a perceber alguns padrões. Empresas que crescem lucros de forma consistente tendem a sustentar valor no longo prazo. Empresas que dependem muito de ciclos econômicos podem ter lucros muito variáveis. Empresas com endividamento elevado podem enfrentar dificuldades quando o cenário econômico muda. Esses detalhes começaram a influenciar diretamente suas decisões de compra. Carlos passou a fazer algo simples. Ele pedia para a inteligência artificial cruzar os dados históricos da empresa com diferentes cenários de crescimento. A partir disso, a IA estimava uma faixa de preço razoável, considerando o retorno esperado. Se a ação estivesse muito acima dessa faixa, ele simplesmente esperava. Se estivesse próxima, começava a estudar com mais atenção. E se estivesse abaixo, considerava iniciar posição. Mas talvez a maior mudança tenha sido emocional. Antes, Carlos sentia urgência quando via uma ação subir. Parecia que estava perdendo uma oportunidade. Agora ele tinha critérios claros: preço justo, margem de segurança, potencial de crescimento. Quando você tem esses parâmetros, a ansiedade diminui e investir se torna muito mais racional. Sem perceber, Carlos começou a aplicar um princípio fundamental do investimento de longo prazo. Empresas são negócios, e quando você compra uma ação, está comprando uma parte daquele negócio. Por isso, investidores profissionais analisam empresas como se fossem donos. Eles observam a qualidade da gestão, a capacidade de crescimento, a consistência de lucros e, principalmente, o preço pago pelo ativo. Carlos também começou a aplicar decisões graduais, nada de comprar tudo de uma vez. Ele fazia aportes progressivos conforme o preço se tornava mais interessante. Esse tipo de estratégia reduz riscos e evita decisões emocionais. E quando a inteligência artificial ajuda a organizar dados e cenários, o investidor passa a enxergar o mercado com muito mais clareza. Prompt de IA: análise e preço justo de ações. Copie e use em uma IA. Analise a empresa, nome da empresa, como um investidor de longo prazo. Considere os seguintes fatores: crescimento histórico de receita, crescimento de lucro por ação, margem líquida, nível de endividamento, histórico de dividendos, posição competitiva no setor, qualidade da gestão. Com base nesses fatores: estime um crescimento médio de lucro para os próximos anos. 2. Calcule uma faixa de preço justo, considerando retorno mínimo de 10% ao ano. 3. Identifique sinais antecipados de crescimento ou deterioração do negócio.
4. Explique se a ação parece cara, justa ou barata no momento. Apresente a análise de forma simples para um investidor iniciante. O verdadeiro segredo do preço-teto nas ações. Depois de algum tempo analisando empresas com a ajuda da inteligência artificial, Carlos percebeu algo interessante. A maioria dos investidores tenta descobrir qual ação vai subir. Mas investidores experientes fazem uma pergunta diferente. Qual empresa está barata o suficiente para comprar com segurança? E existe um método clássico que simplifica muito essa análise. Um método criado por um dos investidores mais respeitados do Brasil. Ao estudar estratégias de investidores brasileiros, Carlos encontrou um método simples, mas extremamente poderoso. A estratégia baseada nos ensinamentos de Décio Bazin. A ideia de Bazin era direta. Em vez de tentar prever crescimento extraordinário das empresas, ele buscava companhias sólidas que pagassem bons dividendos. Mas com uma regra muito clara. Só comprar se o retorno fosse realmente interessante. Durante muitos anos ele utilizou um critério simples: comprar ações apenas quando o dividend yield era suficientemente alto em relação ao preço da ação. Esse método cria automaticamente um conceito de preço-teto. Se o dividendo anual de uma empresa é previsível, existe um preço máximo que faz sentido pagar por ela. Carlos então percebeu algo interessante. A inteligência artificial poderia tornar esse processo muito mais rápido. Ela poderia analisar histórico de dividendos, estabilidade do lucro, variação do payout, crescimento da empresa, riscos do setor e estimar se o dividendo atual é sustentável. A partir disso, calcular qual preço da ação geraria o retorno desejado. Essa lógica transforma o investimento em algo muito mais estratégico. Você deixa de correr atrás de empresas populares e passa a esperar oportunidades onde o preço realmente compensa o risco. Com o tempo, Carlos percebeu que investidores bem-sucedidos têm algo em comum. Eles não tentam acertar todas as oportunidades, eles apenas esperam pelas oportunidades certas. E quando você aprende a calcular preço-teto com disciplina, o mercado deixa de ser um lugar de ansiedade. Ele se torna um lugar onde paciência e estratégia constroem patrimônio ao longo dos anos. Prompt de IA, método Décio Bazin. Copie e use em uma IA. Analise a empresa, utilizando princípios do método de investimento baseado em dividendos. Considere histórico de dividendos, estabilidade dos lucros, payout médio, crescimento da empresa, endividamento, riscos do setor. Com base nesses fatores, 1. Estime se os dividendos são sustentáveis no longo prazo. 2. Calcule um preço-teto considerando um dividend yield mínimo de 6 a 8% ao ano. 3. Identifique sinais antecipados que podem afetar os dividendos futuros. 4. Explique se a ação parece cara, justa ou barata considerando essa estratégia. Explique a análise de forma simples para um investidor de longo prazo. Agora imagine combinar tudo isso. A inteligência artificial ajudando a analisar relatórios, ajudando a identificar riscos, calculando preço-teto e cruzando dados históricos que muitas vezes levariam horas para analisar manualmente. Isso não substitui o investidor, mas transforma completamente sua capacidade de análise. E é exatamente isso que buscamos aqui no canal Algoritmo da Riqueza. Aprender a pensar como investidores estratégicos. Eu sou o Nando, e aqui a gente estuda as estratégias que realmente ajudam a construir patrimônio no longo prazo. E no próximo vídeo, vamos aprofundar exatamente essa estratégia. Vamos aprender passo a passo como calcular o preço-teto de ações utilizando o método de Décio Bazin, aplicando inteligência artificial para encontrar oportunidades que a maioria do mercado simplesmente ignora. Porque quando você entende essa lógica, começa a enxergar ações de uma forma completamente diferente. E muitas vezes, as melhores oportunidades estão exatamente onde quase ninguém está olhando. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento.
É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!